Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de volta no Renologia e é hora da gente continuar esse eixo temático que se iniciou há pouco, que é o eixo temático de saneamento. Nós já vimos no último vídeo quão importante é debater esse tema, trazer à luz não só da biologia, mas das questões sociais esse tema. E hoje vamos falar de tratamento de água e esgoto. Mas antes da gente começar, aquele lembrete, aquele ritual que todo mundo aqui já está acostumado. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta porque é hora do estudo. A ONU fez uma deliberação de que o direito à água é tão importante e fundamental quanto o direito à vida. Obviamente, quando a gente fala do direito à vida, a gente tem que pensar numa qualidade mínima de vida, numa qualidade mínima que proponha a uma pessoa, a um indivíduo, ter aí condições de cuidar de sua saúde. E é óbvio que o acesso à água ele está intrinsecamente ligado a essa qualidade de vida. E não é água simplesmente, é água potável. E água potável é aquela que nós consideramos adequada para o consumo humano. Nós moramos hoje num país que é muito bem servido de reservas de água. Temos não só todas as bacias hidrográficas que conhecemos, e aí um destaque muito grande para a bacia do Rio Amazonas, lá na região norte, como também temos boa parte do nosso território coberto pelo aquífero Guarani, que é uma reserva subterrânea de água, praticamente acredito que a maior reserva subterrânea de água que nós temos no planeta. E até esses recursos naturais que nós temos começaram a ser muito discutidos esse ano com a lei do saneamento, o marco do saneamento, que também é conhecido como a lei da privatização da água. Como eu até disse no último vídeo, nós ainda teremos um tempo para discutir isso aqui no canal. Mas é fundamental que nós entendamos que o conceito de água que nós vamos tratar aqui é o conceito da água potável. E a água potável, ela tem aí uma série de processos que ela precisa passar para poder, enfim, chegar ao consumidor final e ter aí uma segurança nesse consumo. É claro que quando a gente fala de água potável também, a gente precisa entender que num país como o nosso, a gente utiliza a água potável para tudo, inclusive para dar descarga naquilo que a gente faz no banheiro. E eu me pergunto muito o porquê usar uma água de excelente qualidade para esse tipo de serviço. Então, quando a gente fala de recursos hídricos no Brasil também, a gente precisa pensar que esses recursos são muito mal aproveitados no momento que a gente tem pouca utilização, né, pouca ação de água de reuso que seria adequada para esses processos como lavar as calçadas, como dar descarga e por aí vai. Então, essa é uma crítica e eu acredito que é uma reflexão que cabe a nós como cidadãos fazer, porque a gente utiliza água de excelente qualidade para todas as nossas ações, inclusive aquela que uma água que não precisa ser de excelente qualidade pode ser utilizada. Tudo bem? Bem, vamos então falar do tratamento da água. Quando a gente fala de tratamento de água, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em captar esta água, afinal de contas, ela não surge do nada. A captação ela pode ser realizada tanto num curso d'água, como um rio, como em represas alimentadas por cursos d'água, como acontece aqui em São Paulo, por exemplo, com o sistema Cantareira, com o sistema Guarapiranga, ou pode ser também captada por poços.
em regiões principalmente em que o aquífero Guarani ele sobe até a superfície, como é o caso da região de Ribeirão Preto, onde eu morei por 15 anos, você cava, né? Você tem uma bomba que perfura o solo e aí consegue atingir a reserva de água do aquífero Guarani e pode então captar essa água e levar para o tratamento para poder então ser distribuída. Não interessa como você capta, o tratamento ele praticamente é o mesmo em todas as regiões do país, porque a gente tem aí um padrão de qualidade a ser seguido. Bem, a primeira coisa que a gente faz nesse padrão de qualidade é um tratamento prévio da água. Esse tratamento ele consiste em dois processos. O primeiro é a pré-cloração, que vai adicionar cloro nessa água e esse cloro vai atuar na matéria orgânica e nos metais, tirando então parte dessa matéria orgânica e tirando parte dos metais que podem ser prejudiciais à saúde de quem consumir. Depois disso, a gente faz uma correção de pH quando é necessário, chamada de pré-alcalinização. Como que isso funciona? Se adiciona ou cal ou soda cáustica, né, o hidróxido de sódio na água, para corrigir o pH que tem que estar entre 6 a 9,5. Né? A gente tem aí a água quanto mais próxima do neutro, que é o pH 7, melhor. Uma vez que a gente tem esse preparo da água, a gente passa para o tratamento propriamente dito. A primeira coisa que a gente vai fazer é o processo de coagulação, misturando numa água bastante agitada o sulfato de alumínio. Para você que não conhece, só me ajeitar aqui, para você que não conhece o sulfato de alumínio, mas mexe com aquário, é justamente aquela substância que você coloca para deixar a água do aquário cristalina. O hidróxido de alumínio ele tem condição de coagular matéria orgânica, coagular impurezas para depois passar por um processo de retirada. Então a gente faz esse processo, que é o processo de coagulação. Depois a gente começa a agitar essa água de uma maneira muito lenta e aí a gente tem o processo de floculação que vai fazer com que essa matéria orgânica coagulada, essas impurezas coaguladas possam simplesmente decantar. E aí, obviamente, a gente vai para o processo de decantação que separa a água dessa matéria que foi coagulada, tá? Então, não se perca, são 3 processos, tá? Coagulação, flocação, decantação. Depois disso, vamos fazer a filtração para poder retirar as impurezas microscópicas, as impurezas menores que não foram pegas pelos processos anteriores. Depois a gente faz a correção de pH de novo, quando é necessária, a cloração para poder matar, nesse caso, agentes microbiológicos e, por fim, um processo que, na verdade, não é bem parte do tratamento, mas é bem parte de um programa de saúde pública, que é a fluoretação. E esse processo vai colocar na água flúor. Esse flúor ele é fundamental para que a gente possa ter aí um processo de prevenção de cáries e de melhor formação dos nossos ossos. Olha só que bacana. De certa forma, beber água no Brasil é um processo um pouquinho mais complexo para a nutrição. Então, esse processo de fluoretação é justamente um projeto de saúde pública para diminuir a incidência de cárie dentária na população. Cárie dentária que é causada por uma bactéria, né, do gênero Streptococcus, e a gente inclusive falou nela no vídeo de doenças bacterianas. Estou colocando aqui o card para você lembrar e para você ver como as coisas estão todas interligadas. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que nós começamos todo esse processo com a captação. E para a gente ter essa captação, uma coisa é fundamental:
é ter disponibilidade de recurso hídrico. E é aí que eu vou propor agora uma reflexão e a gente vai falar de um problema que está nos atingindo e pode causar consequências desastrosas. Atualmente no Brasil a gente vê uma série de ambientalistas e também de pessoas que moram em regiões com bastante mata, né, regiões do Cerrado, região amazônica, muito preocupadas com a distribuição dos recursos hídricos e o uso dos recursos hídricos por conta das queimadas e do desmatamento. Aí você pensa, eu estou aqui no Sudeste, estou pegando meu exemplo nesse caso. Estou aqui no Sudeste. O que, que uma árvore na Amazônia tem a ver com a água que eu bebo aqui no sistema Cantareira? E aí que tá, tem tudo, toda a relação possível. A gente já viu aqui, tô deixando o card para vocês, de a situação dos ciclos biogeoquímicos. No ciclo biogeoquímico da água, nós observamos o que? A evaporação dessa água, a formação de nuvens, a condensação, a geração da chuva, a infiltração dessa água no solo, alimentando as nascentes e aí gerando todo esse processo que nós temos de manutenção dos recursos hídricos. A grande questão aqui é que isso não acontece, nós não vamos observar isso em uma maneira regionalizada. Não é a água que eu evaporo aqui no Sudeste, vai chover exatamente aqui no Sudeste e vai infiltrar o solo aqui do Sudeste para alimentar as nascentes aqui do Sudeste. Isso não funciona nessa escalinha regional. Ela funciona numa escala muito maior. E é aí que a gente precisa prestar muita atenção. As árvores, elas têm uma capacidade de eliminar água para a atmosfera muito grande. Para vocês terem uma leve ideia, uma árvore de grande porte, uma árvore de 10 metros, ela consegue por dia liberar cerca de 300 litros de vapor d'água na atmosfera. E esse vapor d'água, ele não fica retido no local onde essa árvore está. Nós temos um processo de correntes de ar na nossa atmosfera que transportam esses vapores d'água para outras regiões. E é o que eu vou chamar de rios aéreos. Você com certeza já ouviu falar nisso. Então, vamos pensar no nosso país. Nós temos lá a floresta amazônica com toda a sua exuberância, com toda a sua capa vegetal, produzindo uma grande quantidade de vapor d'água e jogando esse vapor d'água na atmosfera. Por movimentos atmosféricos, toda essa água que a Amazônia produz na atmosfera vai ser encaminhada num processo contrário ao fluxo do rio Amazonas, ou seja, vai em direção à Cordilheira dos Andes. Quando ela chega lá, o que essa água vai encontrar é um enorme paredão. E ela não vai conseguir passar por esse paredão de uma maneira bem tranquila e boa parte desse fluxo então será desviado. Quando eu falo desviado, eu falo seguir para a região sul. Então, esses rios aéreos, no momento em que eles batem na Cordilheira dos Andes, eles vão seguir para a região centro-oeste, para a região sudeste, para a região sul, e aí vão alimentar a bacia do São Francisco, em Minas Gerais, né, o começo dela, o Pantanal Mato-Grossense, a bacia do Rio Tietê, a microbacia do Rio Tietê, e aí vai ter um monte o Rio Uruguai, né, vai ter um monte de bacias hidrográficas que vão se beneficiar com isso, porque essa umidade ela vem da região norte, em um determinado momento ela vai ser condensada, ela vai precipitar na forma de chuva, vai infiltrar no solo e alimentar então todas essas reservas de água que nós temos aqui para baixo. Aquífero Guarani, nascentes de rios e por aí vai. Quando eu começo a promover na região norte queimadas e desmatamento, eu estou diminuindo a capacidade de evaporação da floresta amazônica, eu estou diminuindo a quantidade de água
que a floresta amazônica manda pelos rios aéreos para o sul do país e para o sul da América do Sul, automaticamente eu estou diminuindo a reposição de recursos hídricos aqui e eu estou mexendo muito no ciclo da água. Quer uma prova de como isso acontece? O ano passado, em 2019, nós tivemos, se eu não me engano, em março ou abril, um dia que a cidade de São Paulo escureceu no meio da tarde. Escureceu porque nuvens trazendo uma grande quantidade de fumaça das queimadas da Amazônia chegaram aqui e simplesmente atrapalharam, diminuíram a penetração da luz solar no solo. Isso foi muito noticiado, isso foi amplamente divulgado pela imprensa e isso é uma prova que os rios aéreos existem e são fundamentais para a dinâmica global. Então, quando a gente fala em recursos d'água para a gente poder tratar e poder consumir, automaticamente a gente precisa começar com um projeto de reflorestamento e com um projeto de segurança das nossas florestas, principalmente da Amazônia, que é quem manda a maior quantidade de água aqui para nossa região. Tudo bem? Então, muita atenção nisso, porque toda essa situação, toda essa disponibilidade hídrica que nós temos no Brasil, ela é colocada em pauta por um mecanismo muito sensível e que precisa estar sempre em equilíbrio. Então, a fala contra desmatamento e contra queimada, ela é algo que atinge muita gente, inclusive você que está assistindo esse vídeo. Certo? Bem, uma vez que a gente entende o tratamento da água, uma vez que a gente entende de onde essa água de verdade vem, é hora de falar o que a gente faz com ela depois que a gente utiliza. É hora de falar do esgoto. Quando a gente fala de esgoto, a gente está falando da água que foi utilizada pela gente, né, por nós. Tanto no nosso banho, quanto na descarga, quando a gente lava a louça e a água escorre pelo ralo e por aí vai. Essa água ela é captada por uma rede, que é a rede de esgoto, e deveria ser encaminhada para uma estação de tratamento e devolvida à natureza. Mas não é bem isso que acontece. Não é bem isso que acontece. A gente tem aí muitas casas no Brasil, em todas as regiões, sem cobertura de rede de esgoto, e aí a gente tem problemas de saúde pública recorrente nessas regiões, e nesse eixo temático nós vamos falar sobre eles também. Nós temos aí esgoto que até tem uma rede, mas não tem tratamento e é despejado diretamente na natureza, seja num rio, seja no mar, e aí gera problemas graves de poluição e também de saúde pública, e nós temos aí pessoas que ainda utilizam fossas e literalmente não tem aí uma rede de esgoto lhe cobrindo, nem que seja só para levar a uma canaleta que vai correr a céu aberto no meio da rua. Tá? Então, nós temos vários problemas derivados do esgoto que precisam ser levados em discussão, que serão, inclusive, levados em discussão aqui no canal. Tá? Mas hoje a gente vai falar de como funciona o tratamento de esgoto, para que a gente possa entender, inclusive, a importância dele para uma dinâmica ambiental nas cidades, no campo e por aí vai. A primeira coisa que a gente faz com o esgoto no tratamento é o processo de retirar aquela impureza, né, a sujeira maior, né, aquela sujeira mais visível. Esse processo é o processo de gradeamento, que literalmente vai barrar aquilo que é maior, né? E a gente sabe que no esgoto brasileiro existe uma grande quantidade de lixo junto, né? Então vai ser barrado esse material macro e depois a gente vai passar por um processo de desarenação, que é literalmente jogar o esgoto numa caixa de areia para que essa areia então se misture ainda mais com essa matéria macro, tá?
tanto o gradeamento quanto a desarenação vão gerar um lodo, vão gerar resíduo que vai ser retirado dessa água e vai ser tratado paralelamente. Depois disso, nós vamos ter aí um controle biológico desta água residual, né? Nós vamos ter aí a mistura do esgoto com bactérias que vão consumir a matéria orgânica de uma maneira muito voraz. Elas vão comer literalmente aquela matéria orgânica contaminada, né, contaminante que está no esgoto, né, e vão acabar limpando a água porque eles geram resíduos que não vão fazer mal para o meio ambiente, não vão contaminar o meio ambiente. Isso também vai gerar aí um resíduo, um lodo, que vai também ser retirado e será tratado posteriormente. Uma vez que a gente passa por esse controle biológico do esgoto, nós passamos por uma desinfecção daquela água. E aqui muita atenção, porque aqui a gente não pode simplesmente utilizar o cloro como a gente fez no tratamento da água para consumo. Por quê? Porque o cloro ele pode gerar um desequilíbrio ambiental. Nós precisamos eliminar aquelas bactérias que são utilizadas no consumo da matéria orgânica que está no esgoto, porque elas causarão problemas ambientais. Mas a gente também não pode colocar o cloro porque ele também causará problema ambiental. Então a maneira mais fácil da gente fazer isso é tratar esta água, né, após o controle biológico, tratar esta água com radiação ultravioleta, que vai matar as bactérias presentes nela e vai conseguir devolver para o ambiente uma água com qualidade melhor, uma qualidade que não vai desequilibrar nada e os peixes podem simplesmente viver à vontade e a gente pode ter aí uma série de processos ambientais ocorrendo sem o menor problema e pode ser devolvido aos cursos d'água, pode ser devolvido ao mar, por aí vai, tá? Algo que ajuda bastante nesse tratamento é a mata ciliar e plantas aquáticas, porque a mata ciliar e as plantas aquáticas elas conseguem consumir também matéria orgânica, fazendo com que a gente tenha uma melhor qualidade da água nos cursos d'água após o retorno da rede de esgoto, após o tratamento de esgoto. E aí, a mata ciliar a gente vai precisar principalmente nas cidades, de um plano diretor que contemple o Código Brasileiro, né, o Código Florestal Brasileiro, que já sofreu uma série de modificações, inclusive na metragem desta mata. Tá? Mas quando a gente tem a mata ciliar preservada, a gente consegue ter aí não só uma proteção contra a erosão, contra assoreamento, que são processos muito fáceis de se ver, mas também a gente tem uma melhor qualidade da água por conta do consumo da matéria orgânica que essas plantas promovem. Tá? É só você também pegar uma região de manguezal e ver o quanto aquela região consegue neutralizar matéria orgânica dentro de um processo de um curso d'água, certo? Então o tratamento de esgoto ele é fundamental. Essa água, uma vez que ela é tratada, não se aconselha o consumo, tá? Não se aconselha o consumo como beber água, tá? Não é algo que é aconselhável, mas ela pode voltar para o ambiente, ela pode ser utilizada também como água de reuso nas residências, né, como a própria água da chuva pode ser captada para isso, para dar descarga, né, para lavar calçada, para lavar roupa. Então existem aí uma série de processos que a gente pode utilizar na nossa casa com uma água de reuso e o ideal então seria que as casas tivessem duas redes de distribuição, uma de reuso e uma uma tratada para consumo literalmente, para a gente beber, para a gente tomar banho, para os processos que dependem aí de uma qualidade de água maior. Certo? Bem, esse foi o vídeo de hoje, é só o começo desse eixo temático de saneamento, a gente tem muita coisa para falar ainda, mas só o que a gente trouxe hoje de conexões é bastante importante e pode sim sempre estar presente no vestibular e no Enem. Lembro a você
que todas as imagens que eu produzo para o canal são disponibilizadas lá no @renaulogia, o nosso Instagram, que também sempre tem um resuminho para te ajudar no seu estudo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.